Dia eu acordo e meu pai me fala: hoje vai ter um jantar aqui, se arruma. Eu falo: jantar de quê? Ele chega e fala assim: só se arruma. Ou seja, não poderia saber do que era o jantar. Então eu me arrumei como? Tomei banho. Tomei meu banhinho e tal, do nada, pim-dom. Abro a porta e vejo um ser humano, um deus grego, um cara assim, uma beleza extraordinária na porta com os pais dele. Nossa, que cara gato, né? Abro a porta e falo: oi, sejam bem-vindos. Só que a bosta do menino não me cumprimenta. Ele foi mal educado comigo na minha própria casa, tá? Aí eu fico olhando pra ele assim, tal. Beleza, sentamos pra jantar e aí era assunto de adulto. A gente não se olhou o jantar inteiro. No final do jantar, os meus pais, com os pais deles, foram para a sala de reunião. Então eu já sabia que era trem de negócios. E aí eu tive que ficar aturando aquela bosta, aquela lesma do lado do meu sofá. E eu tinha que ficar oferecendo coisa pra ele, né? Porque eu ia ser mal educada. E meu pai tinha me obrigado, falou assim, ó, vai oferecer trem pra ele porque você é dona da casa. Eu falei: com certeza. Sabe aquele marrento? Marrento. Aí passou uns 40 minutos, o menino foi embora. Aí eu fiquei, graças a Deus, nesse bicho do mato, foi embora da minha casa. Fui dormir tranquilinha. No outro dia, almoço com o menino lá de novo, eu de pijama na minha sala, meu pai não me avisa nada. E foi indo, gente. Toda semana aquele menino vinha para a minha casa. Até que num belo dia, meu pai me avisa que vai ter outro jantar, só que o jantar vai ser muito importante, então eu tenho que ir muito chique. Aí eu fui, me arrumei toda chique. Quem tava lá? Quando tava todo mundo sentado no jantar, eles falam: temos uma notícia importante para falar pra você. A gente se olha, a gente fala: o que que é? Aí os pais do menino falam pra gente: eu e os pais da Giovana decidimos que vocês dois foram feitos um para o outro e vai ser bom para os nossos negócios vocês ficarem juntos. A gente ficou indignado, a gente ficou puto, a gente ficou, olha, revoltado. Falei: o que meus pais acham que estão pra me vender? Pra me vender. Saí da mesa revoltada. Aí toda semana esse filhote cruz credo tinha que ir pra minha casa. Aí a gente chegou à conclusão de que a gente já ia ter que passar tempo junto, porque a gente tava sendo obrigado a ficar junto. Então era melhor a gente criar uma amizade. Aí depois foram passando uns meses, que não sei o que lá, a gente virou best friends forever. Só que nós dois não queríamos namorar. Então assim, a gente falou: não, você pode ficar com outra pessoa e eu posso ficar com outra pessoa muito antes. Só que acontece que do nada ele ficou com uma menina lá. E eu fiquei com muitos ciúmes. Eu falei: gente, what is happening? E eu fiquei com outro menino também, e ele tava com ciúmes. E o clima ficou muito estranho, e do nada, a gente tinha parado de se falar por uma semana, porque tava um clima muito estranho. Eu tava com ciúmes dele, ele tava com ciúmes de mim. Aí do nada, 3 horas da manhã, tic, tic, na minha janela, eu olho assim, eu falo: o que que é isso? Vou olhar, era um menino. Ele entra da minha janela e fala: o que que você tá fazendo aqui? Ele me puxa, a gente dá um beijo. Ele fala: eu estou apaixonado por você. Depois a gente passa a noite juntos e a gente namora de verdade. O dia que os meus sogros deram uma surra no meu marido porque ele me traiu. Oi, a minha conta oficial é o Fã Clube Culinário e eu vou te contar mais essa história. Eu casei com 16 anos, na época eu tinha 16 e o meu marido, que era namorado, né, tinha 17 anos. Só que a gente namora desde que eu tinha 13 anos. Foi uma luta pra gente conseguir casar, porque minha sogra, meus sogros, né, não queria que a gente casasse, a minha mãe não queria que a gente casasse, meu pai não queria, ninguém queria que a gente casasse, mas a gente bateu o pé e falou que a gente ia casar. Só que a gente não tinha nada, a gente não tinha casa, a gente não tinha nem emprego, mas a gente queria casar. Então meu marido, que naquela época meu namorado, né, falou que era pra eu arrumar minhas coisas e ir com ele, que eu ia morar com ele lá na casa dos pais dele. Eu arrumei, gente, uma briga com a minha mãe naquele dia, fiz minhas trouxas e falei que eu ia embora. Cheguei na minha sogra com aquela trouxa de roupa, meu namorado falou: agora a gente vai morar aqui. Minha sogra ligou pra minha mãe, aí eu comecei a chorar, falei que não ia embora. E a minha sogra falou que eu poderia ficar lá um pouco e que depois a gente via como é que ficava. E nisso eu fui ficando, gente. Fui ficando 3 anos. Depois de 3 anos de relacionamento, as coisas parece que foi ficando assim meio, sabe, pra nós, meio desgastante. Porque a gente já namorava desde os 13, ainda fomos morar junto. Então eu acho que, tipo assim, chegou uma hora que a gente não tava um aguentando olhar pra cara do outro mais. E meu namorado começou a me tratar mal, começou a sair, não falar pra onde ia. Eu comecei a ficar triste dentro de casa. Nessa época eu já era de maior e tal. Ficava só dentro de casa, chorando pelos cantos, e minha sogra perguntando o que tava acontecendo. E eu sempre falando que não tava acontecendo nada, porque eu tinha medo. Até que um dia minha sogra e meu sogro chamou eu pra sentar pra poder conversar. E eu ali, gente, eu comecei a chorar muito, falando que eu tinha pegado conversa do meu marido com mulher no Facebook. Achava que ele tava me traindo, que ele tinha marcado de encontrar com uma mulher. Meu sogro ficou muito revoltado. Minha sogra pediu desculpa, falou desde quando que estava acontecendo, que por que eu não falei pra ela. E eu falei que eu tava com medo, porque eu não queria separar dele. Eu achei que se eu contasse, eles iam mandar eu embora dali. Eu não queria ir embora. A minha sogra falou: você mostra as conversas pra nós, que agora é com nós, é a gente que vai resolver. E eu mostrei, gente, toda a conversa pra eles e meus sogros saíram. Eu achei que eles tinham ido pra rua. Mas só depois do acontecido que eu fui descobrir que eles estavam, era lá embaixo, na portaria, esperando o meu marido. E com a cinta na mão, gente. Lembrando que nessa época meu marido já estava com 20 anos. Eu tinha 19, ele tinha 20. Comenta pra parte 2.
Parte 2. Passado umas 2 horas que o meu sogro tinha saído, uma amiga que mora no mesmo prédio tinha me interfonado e falou: Mana, teu sogro tá aqui embaixo já faz hora. Eu subi, troquei de roupa, tomei banho, desci, fui pro curso, voltei do curso, eles estão ali na mesma posição, cada um com uma cinta na mão. E eu, meu Deus, não acredito, porque eu achei que eles tinham saído pra rua, ir atrás dele, ou sei lá, qualquer outra coisa. Fiquei em casa pensando o que poderia acontecer, né? Falei, será que eles vão dar uma peia nele? Passado mais uns 20 minutos, mais ou menos, que ela tinha me ligado, meu marido abre a porta de casa, chorando pra caramba, parecendo um crianção de 10 anos de idade. O meu sogro, cada um com uma cinta na mão, gente, dando uma peia daquela bem dada nele. Ele sentou no sofá chorando e, deixaram nele falar, tá? Deixaram nele abrir a boca. E minha sogra falando, você pegou essa menina com 13 anos, você foi lá na casa dela pegar, eu falei pra não trazer pra cá, você trouxe, tá pensando que nós é o quê? Você vai fazer nós de idiota dentro da nossa casa, pensando que as pessoas são descartáveis. E começou a gente falava e dava e falava. E eu corri pro meu quarto, né? Fiquei só de lá espiando pela porta o que tava acontecendo. Depois eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei assim, agora que ele não vai querer eu mais mesmo, porque depois dessa peia aí, você acha que ele vai querer ficar comigo? Aí que ele não vai ficar mesmo. Durou uns 45 minutos ali, meu sogro, minha sogra, ele fala, toma ali peia. Quando ele veio pro quarto, saí de fininho, né? Corri, fui pro banheiro pra fingir que tava tomando banho. Quando eu saí do banheiro, ele tava soluçando na cama, parecendo um bebê. Gente, só servendo. Parecendo um bebê de 10 anos quando a gente apanha dos pais, com a perna toda lanhada. E me chamou, perguntou se a gente podia conversar. Aí eu falei que a gente podia, e eu falei, pronto, é agora, né? Ele pediu desculpa, falou que não ia fazer isso mais, que ele se perdeu pelo caminho, mas que ele gostava muito de mim, e que agora o nosso relacionamento ia dar certo. E eu achando que era tudo conversa do bichinho, né? Ele quer me enganar, falando isso pros pais dele, não dar outra peia nele, e daqui a pouco ele vai me botar pra casa. E não, gente, até que a peia deu certo, tudo se acabou bem. Hoje meu marido, né? Ele já tem 26 anos, eu tenho 25, a gente continua morando na casa dos pais dele, continua dando tudo muito certo. O nosso casamento não teve mais esses problemas. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve se envolver com alguém do trabalho. Só para contextualizar, nessa época eu estava trabalhando numa das maiores lojas de rede do Brasil. Alguns meses depois de estar trabalhando lá, eu e meu chefe começamos a se falar de uma maneira diferente. Até que um dia eu perdi minha carona. Ele me levou em casa e nós ficamos. Eu não vou mentir, ele é 20 anos mais velho que eu, e isso me pegava um pouco. Acho que eu gostava da adrenalina de saber que aquilo era proibido, sabe? Mas enfim, esse não é o ponto. Eu e ele começamos a sair juntos todos os dias depois do trabalho para ficar juntos. Um mês depois de fazer isso todo santo dia, ele quis parar as coisas entre a gente porque disse que nós brigávamos muito. E eu fiquei tipo, tá bom, tanto faz. Nem sei o que eu tô fazendo com esse velho. Já tinha desencantado total. Mas eu acho que ele mudou de ideia, porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas de sempre, como se nada tivesse mudado. Até que um dia ele começou a me tratar mal do nada. O querido acordou decidido que ia me odiar. E eu não ia aceitar isso de um cara que se submetia a sair com uma adolescente. Bolei um plano. Marquei uma reunião com os superiores dele e contei tudo o que tinha acontecido. Porque, como eu já disse, era proibido o relacionamento com pessoas do trabalho. Os divos me humilharam, disseram que a culpa era minha e me demitiram. Alguma coisa tem aí, viu? Com certeza eles tinham o rabo preso. Aquilo me deixou nos nervos e eu tava disposta a acabar com a carreira dele. Consegui com uma pessoa lá de dentro o contato da sede das lojas em São Paulo. Mandei todas as provas pra eles e ele foi demitido também. Eu não ia sair prejudicada sozinha nessa história. E aí, vocês acham que eu fiz certo? Me conta aqui nos comentários a opinião de vocês.